Hoje vamos falar sobre o livro de Enoque. Assista esse vídeo até o final para não perder essa história eletrizante. O livro de Enoque, banido da Bíblia, revela segredos chocantes de nossa história. O manuscrito de Enoque começa com um aviso a toda a humanidade e aos anjos caídos que fizeram da terra um lugar de indulgência, derramamento de sangue e magia. Este enorme livro proibido foi escrito cerca de 200 anos atrás, com os registros mais antigos datando de cerca de 300 anos antes de Cristo, e os mais recentes de cerca de 100 anos antes de Cristo. O livro de Enoque foi removido do cânon bíblico judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja fica em silêncio. De acordo com os antigos escritos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o servo direto do trono de Deus. Também se fala dos anjos caídos e do fato de terem pecado na terra, começando a se reproduzir com mulheres terrenas e revelando a elas segredos celestiais, para os quais a humanidade não estava preparada. A proibição do livro provavelmente também foi influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Fique até o final do vídeo para descobrir com o livro mais misterioso e sagrado em toda a história espiritual da humanidade. Assusta a Igreja. Consciência. Quem é Enoque? Enoque é filho de Jared, um descendente do primeiro homem, Adão, de sua 7ª geração, o bisavô do famoso Noé. Ele é um professor e educador. Seu nome traduzido significa iniciador. O Antigo Testamento não menciona seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis 5, 21-24, apenas o suficiente para listar sua idade, 365 anos, que confirma sua existência e descreve sucintamente sua vida em uma frase que levou a inúmeras interpretações. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais por quanto Deus o tomou. Também há uma lenda de que Enoque é na verdade o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a coexistência da literatura apócrifa cristã, ao lado da oficial, é que os apócrifos fornecem respostas onde as escrituras sagradas ficam em silêncio ou agem de forma misteriosa. Enoque também é considerado o criador da escrita e da astrologia. Além disso, ele se comunica com Deus e é um instrutor religioso do povo, um profeta e um sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino, o mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre ele, falando com grande respeito por Enoque. Seus escritos contêm muitas referências ao livro de Enoque, e em alguns casos defendem explicitamente o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antes do dilúvio, cada um deles supostamente vivendo várias centenas de anos. Gênesis 5 apresenta a genealogia dessas 10 pessoas de Adão até Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um no momento de sua morte. No entanto, notamos que Enoque é uma exceção, sendo dito que ele não viu a morte, como está escrito em Hebreus 11:5. Além disso, Gênesis 5, 22-24 afirma que Enoque viveu 365 anos, o que é significativamente menos do que os outros patriarcas pré-diluvianos que morreram com mais de 700 anos. O breve relato de Enoque em Gênesis 5 termina com a enigmática declaração de que ele não era porque Deus o tomou. Tudo o que estamos prestes a contar mostra, em uma escala maior, a grande devoção de Enoque ao Senhor e o grande amor e tratamento especial do Senhor por Enoque. De acordo com algumas teorias, Enoque foi transferido vivo para o reino de Deus como seu anjo. Assim, as palavras "ele não era, porque Deus o tomou" são interpretadas. Vamos dar uma olhada nos 5 volumes escritos por Enoque para entender o que está contido neles, quem causa medo e por quê. Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito. Foi escrito cerca de 300 anos antes de Cristo. Descreve a queda dos vigilantes ou anjos vigilantes que se tornam os pais dos nefilins. Gênesis 6:1-4. Neste texto também estão os relatos das viagens de Enoque aos céus. O livro começa com uma introdução que afirma que Enoque é um homem justo, a quem Deus abriu os olhos,
de modo que ele viu as visões que o santo no céu lhe havia mostrado. Ele viu os filhos de Deus, e deles ouviu tudo. E sabendo o que viu, não é para esta geração, mas para uma geração futura. O livro também nos conta que Deus virá com seus exércitos na montanha de Sinai à terra para julgar a humanidade. Como todas as coisas são predestinadas por Deus e acontecerão no seu próprio tempo, os pecadores perecerão, enquanto os justos e bons viverão na luz, alegria e paz. A primeira parte do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semiasás força os outros 199 anjos caídos restantes a tomar mulheres humanas e dar à luz filhos. E Semjasa, seu líder, disse-lhes: Temo que vocês não concordem verdadeiramente com esta obra, e que sozinho eu tenha que pagar o preço de um grande pecado. E todos eles responderam e disseram a ele: Vamos todos jurar e nos amarrar com maldições mútuas, não abandonando este projeto, mas realizando essa ação. Então todos eles juraram juntos e se amaldiçoaram mutuamente. Eram 200 no total, que desceram nos dias de Jared sobre o cume do Monte Hermon, e eles o chamaram de Monte Hermon, porque juraram e se amaldiçoaram mutuamente lá. Isso levou à criação dos Nefilins, ou gigantes, como é descrito no livro. E eles engravidaram e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 300 côvados. A presença desses gigantes causou caos e destruição na terra. O livro também aborda o treinamento corrupto dado pelos anjos caídos aos seres humanos, especialmente por Azazel. E Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e peitorais. E mostrou-lhes os metais da terra e como trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso de antimônio, e o adorno dos olhos, e todas as escolhas de pedras preciosas, e a coloração de tinturas. Isso resultou em grande maldade, corrupção e decadência na terra. Semjasa ensinou encantamentos e encantamentos. Armaros ensinou a solução dos encantamentos. Baraquijal ensinou astrologia. Cocabel ensinou as constelações. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquil ensinou os sinais da terra. Shamsil ensinou os sinais do sol. E Sariel ensinou o movimento da lua. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para contar a Noé sobre a iminente catástrofe e o que ele deve fazer. O Altíssimo diz: Vá a Noé e diga-lhe por minha parte: esconda-se, e revele-lhe o fim que se aproxima, que toda a terra será destruída, e que um dilúvio virá sobre toda a terra, e destruirá tudo o que nela há. Deus ordena a Rafael que prenda a Azazel, dá a Gabriel instruções sobre os Nefilins, e ordena a Miguel que amarre os anjos caídos. Livro dos Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de Livro dos Provérbios. Nessa seção, o debate acadêmico se concentra na tese de que ela se baseia no Livro dos Vigilantes, servindo como complemento, descrevendo o desenvolvimento posterior da ideia do juízo final e da escatologia, que não apenas lida com o destino dos anjos caídos, mas também com os maus reis da terra. O que é interessante neste livro é o uso do termo Filho do Homem, para se referir ao herói escatológico, também chamado de Justo, Escolhido e Messias, que se senta no trono da glória no juízo final. A primeira utilização conhecida de Filho do Homem, como título específico nas escrituras hebraicas, pode ser encontrada no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel no entendimento e uso cristão posterior desse título. O livro astronômico. 4 edições fragmentadas do livro astronômico foram encontradas em Qumran. Elas também contêm material que não está presente em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro descreve o movimento dos corpos celestes e o conhecimento do cosmos revelado a Enoque em suas viagens guiadas por Uriel aos céus. Ele descreve o calendário solar de 364 dias, que também é descrito no livro das Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano consistia em 364 dias, divididos em 4 estações de 91 dias cada uma. Cada estação consistia em 3 meses de 30 dias, mais um dia adicional no final do terceiro mês. Assim, o ano inteiro consistia em exatamente 51 semanas. Cada ano e cada estação
sempre começavam na quarta-feira, o quarto dia da criação, como é relatado em Gênesis. O dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro dos sonhos contém visões da história de Israel que remontam à revolta dos Macabeus, datando da época dos Macabeus, cerca de 163 a 142 a.C., de acordo com a Igreja Ortodoxa Etíope. O livro continua com visões e representações alegóricas da história de Israel, usando animais como símbolos para as pessoas e pessoas como símbolos para os anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito por volta de 170 a.C. O livro está dividido em 5 subseções. Apocalipse das Semanas. Esta subseção narra a história do mundo usando uma estrutura de 10 períodos chamados de semanas, sendo 7 referentes a eventos passados e 3 a eventos futuros. O ponto culminante ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá, e muitas semanas sem número chegarão até a eternidade, e todas serão boas e justas. Em seguida, admoestação. Esta breve lista de admoestações sobre a justiça dadas por Enoque a seu filho Matusalém serve como uma transição para a próxima subseção. Carta. A primeira parte da carta descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e a punição dos ímpios, bem como os 2 caminhos separados da justiça e da injustiça. Então, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. Mais adiante, o nascimento de Noé. Esta parte, que aparece nos fragmentos de Qumran e é separada do texto anterior por uma linha em branco, aparece como um apêndice. Ela fala sobre o dilúvio e como Noé nasceu com a aparência de um anjo. Se você gostou dessa história, curta, inscreva-se, compartilha e ative o sininho para receber mais história da Bíblia, e que Deus te abençoe.